Boa noite, queridos irmãos. Nós estamos aqui no nosso culto, né? O culto da família, onde o pastor Hélio já fez oração para que quem esteja aqui nos influenciando, né? Nos convencendo da palavra, seja o Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus, nós sabemos que a palavra de Deus, ela não é uma palavra, não é uma filosofia, né, de entendimento humano, mas, conforme disse o apóstolo Paulo, é uma manifestação de Espírito e de poder, né? Então, nós estamos aqui na igreja, né, de uma forma virtual, mas em comunhão com vários irmãos que estão aqui para, assim como eu, receber uma palavra que venha do alto, né? Uma palavra que possa nos alimentar, pois afinal não só de pão vive o homem, mas principalmente, né, da palavra que procede da boca de Deus, e que a oração foi para que eu seja, né, a boca de Deus neste momento, nesta responsabilidade de estar levando aí para os queridos uma mensagem, né? A mensagem que possa nos saciar espiritualmente, que possa servir também de um ensinamento para que nós possamos cumprir o nosso papel da grande incumbência de estar levando a mensagem, né? A mensagem, a palavra do Senhor nos ensina a levar até os confins da terra, né? Então, a mensagem ela vai propagando, né? E hoje mais ainda, porque nós temos, qualquer um pode ter acesso à informação, o mundo todo está interligado através de uma rede, né, uma rede, né, aí pela web, e todos podem ter oportunidade de estar ouvindo a palavra do Senhor. Inclusive, um dos sinais dos tempos é este, né, que o Evangelho alcançará todas as nações, né? Então, está próximo a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos falar, né, nesta noite sobre ele, sobre Jesus, o Senhor Jesus Cristo, né? Jesus é o tema central da Bíblia, né? Ele é a razão da nossa fé, né? Jesus Cristo é tudo para nós. Tá certo? A humanidade, hoje, o tempo ele é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus Cristo, ele se torna Senhor até mesmo daqueles que não creem no teu nome. Então, irmãos, nós vamos falar sobre o mediador. A palavra de Deus nos fala que existe apenas um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Vamos ler, esta passagem está em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, que nos diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Está aí, 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1. No versículo 5, está aí, né, irmãos? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, né? Interessante que aqui salientou, né, esta questão, Jesus Cristo, homem, nos passando que Jesus Cristo é homem, né? Assim como nós também, que a Bíblia nos mostra de uma forma muito clara que Jesus Cristo, ele também é Deus. Jesus Cristo, ele é 100% homem, 100% Deus. Tá? Então, se Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, o que quer dizer mediador, né? Mediador, esta palavra mediador, ela vem do grego. Eu fiz aqui uma anotação, ela vem do grego mesites, né? Mesites tem o seguinte significado:
tá? Alguém que fica entre dois, seja a fim de estabelecer ou restaurar a paz e amizade, ou para afirmar um pacto, ou para retificar um acordo, tá certo? Então, o mediador, tá? Então, Jesus Cristo aqui, ele é colocado como um mediador entre Deus e os homens, né? Ou seja, o mediador, para que ele seja mediador, ele tem de conhecer bem o homem, né? Para passar para o outro, no caso para Deus, né? As ansiedades do homem e as necessidades do homem, né? Se o mediador ele não conhecer bem o ser humano, né? E não conhecer aquilo que impulsiona um ser vivo, aquilo que motiva o homem, né? Aquilo que faz com que o homem sofra. Se ele não conhecer bem o homem, ele não vai ser um bom mediador, tá certo? Então, Jesus Cristo. Então, e por outro lado, se ele não conhecer bem a Deus, tá certo? Ele também não vai ser um bom mediador, porque ele vai passar algo sobre uma das partes, no caso Deus, que não vai refletir, né, a verdade de Deus. Então, esse mediador, ele tem de conhecer tanto o homem, né, muito bem o homem, como também conhecer muito bem a Deus. Então, Jesus Cristo, então nós entendemos um pouco mais por que Jesus Cristo, que o verbo, né, que é Jesus, foi necessário ele encarnar. Por quê? Ele encarnou para ele ter uma vida como homem. Ele foi 100% homem por quê? Porque ele estava sujeito, né, às mesmas necessidades de um ser humano, né, em termos sentimental, em termos físico, né, em termos... ou seja, por isso que até quando fala que Jesus Cristo homem, é nesse sentido, né? Que ele veio como homem, tá certo? E por outro lado também, quando nós olhamos no primeiro, em João, no capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, tá certo? Então, o que quer dizer isso? Que Jesus Cristo, ele estava lá com Deus, né? Como verbo, né? Jesus Cristo, ou seja, ele era e continua sendo um com o Pai. Então, conhecendo bem a Deus, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, tá certo? Então, na condição de Filho de Deus, ele se faz Deus, tá certo? Então, ele veio, né, para revelar, mostrar como mediador quem que é Deus para a humanidade, tá certo? Então, ele sim, por isso que ele é o único mediador, porque ele é o único que tem estas características, né, de conhecer em toda a essência ao Deus, né? E ele também conhecer em toda a essência o ser humano, tá certo? Então, a Bíblia fala de um outro mediador. Este outro mediador, um outro mediador que seria Moisés, tá certo? A Bíblia coloca Moisés também como um mediador, tá certo? Mas só que Moisés... vamos lá, vamos olhar isto citando alguns textos bíblicos. No livro de Gálatas, no capítulo 3, né, diz assim, Gálatas capítulo 3, versículo 19 e 20. Diz assim: logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita,
e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, medianeiro não o é de um, mas Deus é um. Então, isso daí nos revela que Moisés realmente ele foi um mediador, tá certo? Mas não entre Deus e os homens. Ele foi um mediador. Deixa de uma forma muito clara, né, irmã, essa passagem. Que ele foi mediador entre os anjos, tá certo? Entre os anjos e o homem, né? Então, essa passagem nos deixa muito clara. E quando nós vamos lá no livro de Atos, também, no capítulo 7, no versículo 53, né? Nos deixa isso daí de uma forma mais clara ainda, né? Isso daqui é o Estevão. Estevão, pouco antes de ser apedrejado, né? Estevão disse o seguinte: vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Então, Moisés, ele apareceu com a lei, tá certo? Por ordenação dos anjos. Então, ele que intermediou, né, esta situação. Ele apresentou as leis através daquelas tábuas de pedra para o homem. Ele que era o mediador entre os anjos e o homem. Tá certo? Então, e quando nós observamos lá no Velho Testamento, né, quando Deus aparece ali na sarça, então nós podemos entender, né, irmãos, que quem estava ali na sarça não era Deus propriamente dito, né? Era um anjo que estava ali na sarça e tendo Moisés como um mediador que estaria trazendo, né, as leis, tá certo? A lei do mandamento carnal, conforme diz, né, no Novo Testamento, ele veio trazer as leis para a humanidade. Então, Moisés, ele foi um bom mediador. Moisés, ele não tinha condições de ser um bom mediador. Por quê? Porque Moisés, ele conhecia bem o homem, tanto é que ele era também um homem, né? Ele sabe, ele conhecia bem o que é ser homem, né? Então, veja bem, mas só que ele não conhecia os anjos. Moisés, ele não conhecia os anjos, porque ele não era um anjo, né? E Moisés, ele via que era ser, né? Eram seres constituídos de poderes extraordinários, tanto é que lá, aquela sarça, ela estava em chamas, aquela chama que era uma chama que não consumia aquela sarça, ele ouvia a voz do monte, e o que ele presenciou no monte não foi nada assim agradável, não, né? Era algo assustador que ele viu no monte, né? Ele estava ali no monte, ele não estava, sabe, com aquela sensação gostosa, né? Quando nós oramos, que nós somos visitados pelo Espírito Santo, né? Que nós vem aquela alegria, né, profunda no nosso coração, aquela vontade que você tem de abraçar as pessoas, né? Aquela vontade que você tem, né, de abençoar as vidas. Não, nada disso. Moisés, ele ficou atormentado lá no monte, né? Lá em Hebreus, acho que é interessante, vamos ver lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 18. Hebreus, no capítulo 12, versículo 18, diz assim, porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e o zunido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhe mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado, ou passado com um dardo.
E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Tá certo? Então isso daí nos revela, né, o que Moisés conhecia, né, ali dos anjos, né, que ali quando ele estava lá no monte recebendo os mandamentos, o que ele conhecia era algo tenebroso, né? Então ele foi mediador, tá certo? Então ele levou para o homem aquilo que ele presenciou, tá certo? Que era algo que realmente o povo deveria temer, né? Então, irmãos, por isso, então a Bíblia, ela nos revela, né, que aqueles mediadores, que Moisés sendo um mediador, somente Jesus Cristo, né, que é o nosso mediador, né, somente Jesus Cristo, ele conhece bem a Deus, né, porque no princípio é o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne, né, e habitou entre nós, e vimos a tua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, né? Que versículo maravilhoso, né? Então, Jesus Cristo, sim. E Jesus, ele conhece bem o homem, né? Não apenas o Pai, porque ele tem a essência. Jesus é Deus, né? Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Então, mas ele conhece bem o homem. Por que eu sei que conhece bem o homem? Porque ele nasceu como homem, né? Tá, mas por que eu sei que conhece bem o homem? Porque a Bíblia, ela nos passa, ela nos mostra, né? Nós podemos ver isso daí no livro de... Vamos ver. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos pegar aqui um versículo bem... que nos mostra. Hebreus, né? No livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15, né? Nos mostra bem, né? Este mediador, que é o Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, ó. Porque não temos um sumo sacerdote, aqui se referindo a Jesus, né? Que Jesus, ele é um sumo sacerdote, né? Colocado aqui como um sumo sacerdote. Sumo sacerdote é aquele que é não é um mediador, né? É o sumo sacerdote, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, irmãos, Jesus Cristo, ele conhece bem o homem, ele sabe o que é padecer tentação, né? Ele sabe o que é estar, né? Ser formado também por carne, porque o homem ele é corpo, homem e espírito. Então, Jesus Cristo, ele é realmente um mediador que conhece muito bem o homem. Ele sabe muito bem, né, como é um ser humano, né? Assim como ele conhece o Deus Pai, né? O Pai de amor, tá certo? Então, Jesus Cristo é muito interessante, irmãos, esta questão. Por quê? Porque Deus, né, ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para nos salvar. Tá certo? Ele enviou seu filho que nascido de mulher, nascido sob a lei, né? Conforme está lá em Efésios, tá certo? Então, para nos remir, para nos salvar. Então, o Pai, que é o Deus Santo, né? Deus que não é conivente com o pecado, com nada de errado, né? Então, este Deus, para salvar a humanidade, necessário foi o quê? Enviar o teu filho, nascido de mulher, nascido submisso à lei, nessa lei que foi dada por ordenação dos anjos, e assim ele vencer, né? Conhecer bem o que é ser o ser humano. O Senhor Jesus,
Ele conheceu até limites de dor física que um ser humano sente. Então, Jesus Cristo, irmãos, não é? Ele, na verdade, ele é mais ser humano do que nós, porque eu não imagino se algum dos irmãos aí chegou a passar pelo menos um centésimo das dores que Jesus passou lá na cruz, né? Então este, nos conhecendo, ele intercede, né, por nós junto ao Pai. Agora, os anjos ele teve como o mediador Moisés. Mas só que os anjos, ele não tem uma noção do que seja o homem. Ele não sabe o que o homem sente. Tá? Os anjos, eles não têm essa noção. Quando nós lemos lá no livro de Jó, né, o que Jó aconteceu com Jó? Né? No caso, Satanás chegou diante de Jeová, né? E Jeová ainda chamou a atenção de Satanás. Falou assim: olha, você tem visto lá o meu servo Jó, né? Um homem temente a Deus, né? Fiel. Então, aí Satanás pediu para tocar em Jó. Falou: se eu tocar em Jó, né? Jó vai blasfemar contra você. Tá? Mas só que Jó é um ser humano ali, certo? Não conhecido, né? Por que eu falo que os anjos não conhecem o ser humano? Eles não conhecem o ser humano por quê? Porque o que Satanás fez com Jó? Satanás, ele matou os filhos de Jó. Tá certo? Ele matou os filhos de Jó e mesmo assim Jó não blasfemou. Vamos lá no livro de Jó, no capítulo... Jó, no capítulo 1, versículo 18. Diz assim, ó. Olha o que aconteceu com os filhos de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 18 a 21. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova, né? Então Jó se levantou e rasgou a seu manto e raspou sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: no saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu, aqui no caso Jeová. Jeová o deu e Jeová o tomou. Bendito seja o nome de Jeová. Então, o que aconteceu aqui, irmãos? O que eu acho interessante é a palavra, ela vai nos revelando, né? Sutilmente nos dando um entendimento das coisas que acontecem. Quando Satanás... O que Satanás usou aqui para matar os filhos de Jó? Ele usou, no caso, sobreveio o que? Sobre eles vento da além do deserto. Então, um grande vento veio do deserto. Então, aconteceu ali uma catástrofe, né? Que alcançou os filhos de Jó. Isso daí é muito curioso. Por quê? Porque acontecem catástrofes, né, irmãos? Sempre tem acontecido, né? Aqui no mundo. Então, e quando Jesus teve aquela tempestade, Jesus ele chegou ali para o vento, né, para aquela tempestade, falou: cala-te. Então o vento parou, né, e veio aquela calmaria no mar, né? Então isso daí, tá certo? Podemos sim, né, perceber que existem seres espirituais que estão envolvidos, né, nessas tragédias, nessas catástrofes, que inclusive têm ceifado vidas, né, durante toda a história da humanidade, tá certo? Sempre aconteceram
esses cataclismas, né? Então, veja bem, o que aconteceu ali? Aquilo que imagino eu que mais precioso que Jó tinha, né? Talvez mais do que o seu próprio corpo, que é os seus filhos. Porque um pai que ama o filho, sabe? Uma mãe que ama também um filho, às vezes ela prefere estar sentindo dor do que ver o filho passar por dor, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte: mataram os filhos de Jó. Mas só que como Jó, vocês notaram que Jó permaneceu ali, né, ainda falando bendito, né, seja o nome de Jeová. Ele permaneceu, se revoltou, ele rapou na cabeça, sabe? Ele ficou ali indignado, mas ele se manteve firme ali na sua fé, né? Então, veja bem, mas depois que Jó conseguiu vencer tudo isso daí, né? O que aconteceu? Ele recebeu tudo em dobro. Veja bem, Jó, ele recebeu tudo em dobro, como se os outros filhos que ele teve pudesse substituir os primeiros, né? Então vamos ler. Está em Jó, no capítulo 42, no versículo, vamos ler do 10 em diante, irmãos. Então veja bem, ó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que Jeová lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Não é? E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Quezia, e o nome da terceira Querem Abuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos e viveu a seus filhos, E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Então, irmão, nós percebemos aqui algumas questões, né? Primeiro ponto, é possível um filho substituir o outro? Né? Não é. Não é. Para te falar a verdade, eu tenho 2 gatinhas aqui, uma gatinha não substitui a outra. Né? São diferentes. Né? No que dizer um filho? Não tem como. E outra questão também que eu achei muito interessante, que Jó teve filhas, e as filhas eram lindas, né? Dando a entender que essas primeiras eram mais bonitas do que as segundas, eram melhores que as primeiras, em termos de aparência física, né? É algo completamente desprezível quando nós conhecemos o Espírito Santo, né? Então, irmãos, veja bem, Jesus Cristo, ele sim conhece o homem na sua essência, o único que conhece o homem na sua essência, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, este é o nosso mediador. Então, veja bem, por que é importante nós conhecermos bem isso daí? Qual que é a importância, né,
desta pregação, né? Para o nosso dia a dia. A importância, irmãos, é que nós venhamos, que nós possamos entender, né? É que nós devemos conhecer nosso mediador, né? Porque Jesus, ele disse o seguinte, né? Tudo que pedires em meu nome, eu concederei, né? Jesus, ele disse o seguinte, veja bem, em meu nome expulsarão os demônios, né? Lá no final do livro de Marcos 16, 17, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome colocarão mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, Jesus, ele deixa muito claro, em meu nome, né? Então, o Pai, ele só atende, né? Ele só é atendido através do nome de Jesus Cristo, tá certo? Então, a palavra Deus é uma palavra genérica e muito vaga, porque a própria Bíblia, ela fala de falsos deuses, né? Como que para muitos há muito Deus e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus e o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra Deus é uma palavra muito abrangente, tá? Então, para que você possa identificar, tá certo? O verdadeiro Deus, é necessário sim você usar o nome de Jesus Cristo, né? Deus, ele tem um primeiro nome, e esse primeiro nome não é Jeová, esse primeiro nome é Jesus Cristo, não é? Vamos lá no livro de Filipenses, vamos lá. Filipenses, capítulo 2, versículo, vamos lá, 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5, que diz assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, queridos irmãos, está aí, né? O Pai, ele só é glorificado quando é usado, né? O nome de Jesus Cristo é invocado. Tá certo? Então, irmãos, nós jamais podemos esquecer disso, né? Uma palavra, Deus te abençoe, é muito vaga. É muito vaga. Uma palavra assim, Deus te abençoe, é vaga. Tá certo? Mas Jesus Cristo te abençoe, né? Já dá um peso diferente, é verdade? Porque uma pessoa que tem um feiticeiro, ele pode usar essa palavra, Deus te abençoe, né? Mas que Deus é esse? Então, o nome de Jesus Cristo, tá? Este é o nome, né? Este é o nome. Então, veja bem. E outro ensinamento, né, que nós podemos estar trazendo também é com relação a outros mediadores, né? Tem pessoas que invocam outros mediadores, tá certo? Então, o que traz
a unidade à igreja, ao corpo de Cristo, né? O que traz a unidade é a cabeça do corpo, tá certo? Porque na cabeça do corpo, veja bem, a cabeça do corpo é que faz os membros movimentarem em harmonia. Não é verdade? Né? Se você tem duas mãos, se você quer apanhar um objeto qualquer, tá certo? Ó, teve uma harmonia. As duas mãos, né, elas concordaram, né? É óbvio, uma coisa óbvia, de pegar um objeto. Não tem como uma mão discordar da outra, tá certo? Não tem como uma mão querer pegar um objeto e a outra não querer pegar o objeto. Isso não tem porquê, porque existe um comando. E quem faz, né? Este comando é a cabeça, a nossa cabeça, o nosso cérebro, a nossa cabeça que ordena todos os membros do corpo, né? Com a igreja não é diferente, porque nós sabemos, a cabeça da igreja, vamos lá, Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, né? Olha só, vamos ver o 19. Efésios capítulo 1, versículo do 19 em diante. Olha só, o qual, a sob excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Tá aí, irmãos, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre todas as coisas. Então, irmãos, a igreja, né, ela é dirigida pela cabeça, né? Tá certo? Então, o que acontece? Por isso a necessidade de nós conhecermos bem a Jesus Cristo, né? Porque ele é o mediador. Nós vamos conhecer Jesus Cristo como? Nós vamos conhecer Jesus Cristo através daquilo que os nossos pais dizem, através da tradição. Você vai conhecer Jesus Cristo através da tradição? Não é. Você vai descobrir, você vai conhecer Jesus Cristo através do quê? Através de algum médium, né, um espírita, né, que vai receber uma mensagem aqui e vai revelar Jesus Cristo. Você vai conhecer Jesus Cristo através disso? Também não. Você vai conhecer Jesus Cristo, o Jesus histórico, aquele verdadeiro, aquele que esteve num personagem histórico, né, que esteve no nosso meio, né? Você vai conhecê-lo através de registros históricos, tá certo? Que registro histórico é esse? A Bíblia. Você só vai conhecer Jesus Cristo, né? Você só vai conhecer através da Bíblia, né? Então é necessário que você conheça o Jesus histórico. E o Jesus histórico é o Jesus bíblico, né? Então a Bíblia fala que ele é o único mediador entre Deus e os homens, né? Então, se você querer usar outros mediadores, né? Querer usar de atalho, o que vai acontecer? Você poderá ter problema, tá certo? Se você usar, por exemplo, se você quer usar um santo, né, tem um santo ali, né, os católicos, eles usam, né, os santos para intermediar, tá certo? Então, na verdade, a invocação de santos é uma prática espírita. Invocação de santos é invocação de mortos, e isso é abominável, é uma prática espírita.
né? Invocação de santos. Então, nós temos apenas um que vai intermediar a nosso favor, que vai interceder, tá certo? A nosso favor. Então, Jesus Cristo, né? Então, eu, para estar encerrando, né, eu quero passar aqui para vocês, tá certo? Né? Para que você possa pertencer à igreja, ter unidade, porque é o seguinte, irmãos, tem várias denominações, tá certo? Tem N denominações, né? Se você for olhar aí no bairro que você mora, você vai ver várias igrejas de diferentes denominações, né? Aqui no começo, né, o pastor Hélio, ele citou alguma coisa sobre os testemunhos de Jeová, também é uma determinada organização religiosa, tá certo? Então nós temos aquelas histórias, nós temos os adventistas, né? Nós temos N, né, organizações, tá certo? Várias denominações. Então, o que traz a unidade? Né? Então, veja bem, a denominação ela não nos interessa. O que nos une tem que ser maior do que o que nos separa. Tá certo? Então, se existem várias N denominações, porque existem alguns pontos de discordância. Mas isso não quer dizer que não está havendo unidade no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Porque o que nos une é maior que o que nos separa. Agora, o que tem de nos unir? Né? O que tem que nos unir? Tá certo? Para que você possa ter comunhão com irmãos de outras denominações. Né? Então, nós podemos separar, sabe, irmãos, em seitas, né, que praticam heresias e também em movimentos contraditórios. Os movimentos contraditórios são aqueles movimentos, né, que a palavra já fala, que é contraditório, mas temos irmãos em Cristo ali nesses movimentos, né? Jesus Cristo ele deixa muito claro, né, que é aquele que fala, né, de mim, né, no meu nome, quem não é contra mim é por mim, tá certo? Então, mas existe um certo limite para isso. Existem momentos contraditórios, eu cito alguns momentos contraditórios, tá, irmãos? Nós temos a Brasil para Cristo. Não, Brasil para Cristo não. Brasil para Cristo não é momento contraditório, mas é a Congregação Cristã do Brasil, é um momento contraditório, né? Porque elas têm algumas características ali que querem separar esta unidade, né, do corpo de Cristo. Temos os adventistas também, que é considerado um momento contraditório, porque também tem características ali que quer dividir, separar o corpo de Cristo. Então, é importante o seguinte, existe uma forma de você avaliar isso daí, né? A forma de você avaliar é usando as 4 operações matemáticas, né? Quais são as 4 operações matemáticas? Adição, subtração, multiplicação e divisão, né? Teve uma vez que um pastor ele falou sobre isso, eu achei interessante, né? Ele até usa isso daí para identificar uma seita, tá certo? Então, veja bem, adição, adição, tá? Vamos por esta operação. Primeiro aqui, vamos falar da adição. Ou seja, a adição é quando uma determinada organização religiosa, ela quer acrescentar alguma coisa à salvação, tá certo? Ela quer somar alguma coisa à salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, ele não passa a ser o único e suficiente Salvador, né? Aí você tem que acrescentar outros também, né, que é importante para a salvação. Os católicos usam Maria, né? Maria como se fosse uma coautora da salvação. Então, isso daí entra nessa primeira parte aí dessas operações matemáticas, que seria a adição, né? Outros usam livros, os mormons eles somam com mais um livro, não apenas a Bíblia, né? Ela é suficiente. É necessário também um livro dos mormons,
né? Que já foi comprovado que é um livro que as citações, né, históricas desse livro não foram comprovadas, porque não passam de uma criatividade, né, de um determinado personagem, fundador da igreja. Então, acrescentaram mais um livro, tá certo? Os mormons, então como nós podemos ter unidade, né? Então, os católicos também acrescentaram que é a tradição católica e o catecismo, que é um livro, né? Um livro do catecismo, onde ali estão contidos neste livro os concílios, né? Ali os doutores que são levantados para interpretar a Bíblia, eles colocam ali o parecer deles, ali na doutrina, no livro do catecismo, e a tradição católica, né? E muitas passagens desse catecismo. Existem também textos bíblicos, mas muitas partes desses catecismos não estão de acordo com a Bíblia, assim como invocação de mortos, né? No caso dos santos, assim como o batismo de criança, assim como a ascensão, né? de Maria, né? Maria subindo aos céus. Isso não é bíblico, isso está contido no catecismo. Um papa, no ano de mais de 1000, me parece ser 1100 ou 1200, né, que ele veio com essa doutrina, está ali no catecismo. Ou seja, eles estão querendo somar, né, um livro a mais, né, junto ali com a salvação em Cristo Jesus e Jesus como mediador, né? A outra operação matemática é a subtração, né? Eles querem tirar algo de Jesus. O que seria isso? Os testemunhas de Jeová, eles não acreditam, né, que Jesus, eles não creem que Jesus foi 100% homem, né? Então existem, no caso deles, eles creem o seguinte, que Jesus era o arcanjo Miguel, e que ou seja, a questão deles não é nessa questão de Jesus ser 100% homem. A questão deles é que eles não têm Jesus como Deus. Para eles, Jesus era um anjo, né? Contrariando a Bíblia. Por isso que eu falo, Jesus, você vai conhecer Jesus, o Jesus verdadeiro histórico é o Jesus bíblico. Então, a crença deles é que Jesus era um anjo, era o arcanjo Miguel, que encarnou e hoje voltou a ser arcanjo Miguel, não é Deus, né? Então, eles subtraem quem realmente foi Jesus Cristo. E todos aqueles que creem que Jesus Cristo não veio em carne, né? Que Jesus veio como um ser, um ser dotado de poderes, que muitas das vezes nem dor ele sentiu na cruz, porque ele era um ser, né, divino, né? Não era 100% homem. Então, não é isso que é relatado nos textos bíblicos, né? Não é isso que a Bíblia... Por isso, foi o motivo das pregações nós estarmos sempre citando os versículos bíblicos, né? Porque, na verdade, nós defendemos, né, aquilo que nós cremos. É como defender uma tese, apresentando os versículos que corroboram, né, com a nossa fé, tá certo? Então, a outra operação é a multiplicação, tá certo? A multiplicação, ela está ligada com o legalismo religioso. O que é isso, né? Eles multiplicam a salvação de Jesus Cristo também por obras, tá certo? Então, Jesus Cristo, ele não é o único e suficiente Salvador. Então, é necessário também que você pratique as boas obras visando a salvação, né? Isso daí é uma crença espírita, ou seja, se você quer ter uma vida melhor, uma reencarnação, que também não é bíblico, porque cabe ao homem viver uma só vez, vindo depois disso o juízo, que está em Hebreus 9, 27. Então, eles acreditam que é necessário que você pratique ali as boas obras, né? Nós praticamos as boas obras não é para sermos salvos. Pelo fato de sermos salvos em Jesus Cristo é que nós praticamos de uma forma espontânea, por um amor espontâneo, as boas obras. Então, irmãos, queridos irmãos, então
tem pessoas que querem multiplicar o que? Também um legalismo religioso. O que é legalismo religioso? É a pessoa crer, né? Pelo fato dela manter um certo padrão de vestimenta, aquilo ser algo essencial para a salvação, às vezes em termos de comprimento de cabelo, elas termos isso daí, ou seja, elas estão multiplicando, né, a graça também com uma obediência doutrinária que seria essencial para a salvação. Então, muitos acreditam, os adventistas, eles acreditam que guardar o sábado é fundamental, essencial para a salvação, né? Ou seja, não é só Jesus que salva, mas também guardar o sábado salva, né? Então, irmãos, não é isto que a Bíblia nos ensina, tá certo? Né? Tanto é que Jesus seria reprovado pelos adventistas, né? Se for pensar dessa forma, porque Jesus, uma das condenações que ele teve para tentar, de alguma forma, justificar a sua condenação, foi que ele não guardava o sábado. Né? Então, a outra também é que Jesus Cristo, uma das suas condenações é que ele se passou por Deus, né? Vamos lá, João capítulo 5, versículo 18. João capítulo 5, versículo 18. Diz assim, ó: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Tá aí, né? Então, porque Jesus, ele falando a verdade, que é Deus, né? Jesus falou, eu sou Deus, Jesus, tá? Filho de Deus. Então, eles se passaram. Então, uma das condenações dele foi essa daí. Porque tentaram subtraí-lo, né? Assim como multiplicar, colocando também ações, obrigações, dogmas religiosos também como algo limitante para a salvação, né? Então, e a última operação matemática é a divisão, tá? A divisão está relacionado com o exclusivismo religioso, ou seja, as seitas, elas acreditam que apenas elas dividem com Cristo a salvação, né? Ou seja, apenas aquela determinada denominação é que é certa e que as outras estão erradas, né? E para que você seja salvo, necessário sim é você pertencer àquele grupo, se batizar, né? Nem que seja de novo, né? Você tem que batizar para estar ali, pertencer àquela determinada denominação, né? Existem alguns movimentos contraditórios que eles creem dessa forma, né? Então, irmãos, glórias ao Senhor Jesus Cristo. Estou passando nessas informações para que os irmãos, tendo conhecimento, né, da palavra de Deus, poder estar usando, né, a palavra que Jesus nos colocou como uma espada, né, uma espada que nós vamos estar combatendo o inimigo, né, irmãos? Então, nesse momento, é um momento que nós vamos fazer aqui uma oração para que, né, conforme eu disse no começo, que a palavra de Deus, essa aqui não é uma filosofia, né, irmãos? Não é isso que Jesus veio trazer para nós. Ele veio trazer uma palavra que vem a mudar o nosso interior, né? Nos trazer vida, né? Mudar os nossos falsos conceitos e mover de uma forma espiritual, né? Como um alimento. Então vamos nos colocar agora diante de Jesus Cristo nesta oração.
Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor por esse momento maravilhoso, que nós podemos chegar até o Senhor em oração, agradecer ao Senhor pela mensagem, pela palavra, e que o Senhor é o Deus maravilhoso, o Senhor sofreu no nosso lugar, o Senhor morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Nós agradecemos ao Senhor e que a tua palavra, conforme o Senhor diz, que é uma semente, que esta semente esteja nos corações dos queridos irmãos, todos que estão ouvindo essa pregação, e que possa germinar e produzir a seu tempo, produzir os teus frutos, e que nós possamos não apenas ouvir a tua palavra, mas possamos praticá-la, e que nós possamos também estar levando a tua mensagem, a palavra da verdade, para que, assim como nós estamos sendo abençoados, as outras vidas e almas que estão padecendo aí neste mundo como cegos apalpando a parede, possam também ser alcançados pelo teu poder e pela tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a Ele toda a glória. Amém. Glórias a Deus.